Sejam bem-vindos a mais uma análise. Para começar, aqui vai um fato super curioso. A psicologia chama de paradoxo da felicidade a descoberta de que a busca obsessiva pela alegria constante é algo que comprovadamente causa ansiedade. Pois é, a nossa ideia hoje é desconstruir isso. O ponto central da nossa exploração é que a saúde mental não significa, nem de longe, ficar sorrindo 24 horas por dia, mas sim vivenciar um espectro completinho de emoções. É super fácil cair naquela armadilha de achar que uma vida boa é uma vida sem dor. Mas os dados mostram que essa visão está gerando justamente o oposto do bem-estar. E isso nos leva a uma questão muito instigante. Será que a saúde mental exige sorrisos constantes? Será que, como sociedade, a gente entendeu a saúde emocional de um jeito totalmente errado? Existe hoje uma espécie de monocultura da positividade implacável, sabe? Aquela pressão enorme que faz a gente acreditar que qualquer desvio da alegria é um fracasso pessoal. Mas a grande verdade que vamos explorar aqui é que a negatividade funciona, na maioria das vezes, como um alerta vital. É um aviso claro de que alguma coisa no ambiente ou no comportamento precisa de atenção imediata. Para entender isso a fundo, vale muito a pena olhar para a raiz lá do latim da palavra sofrimento, que significa resistir, suportar ou submeter-se. O sofrimento não é necessariamente ter dor no momento. Na real, é a recusa ativa em aceitar a realidade exatamente como ela é. É ficar resistindo ao que está rolando no presente. Quando a gente luta contra os instintos naturais e tenta enterrar a dor em vez de sentir e passar por ela, acaba se criando um muro gigante que bloqueia a nossa própria paz. O que é absolutamente fascinante aqui é essa citação poderosa do trabalho da autora Brianna Wiest. Olha que forte! Manter uma experiência consistente apenas de felicidade seria um sinal de doença mental. É isso mesmo. Sentir coisas além da alegria é de fato um baita testado de sanidade. O cérebro e o corpo humano simplesmente não foram projetados para ficar num contentamento ininterrupto. A saúde real está em transitar por uma variedade emocional que é muito mais rica e complexa. Seção 1. Decodificando as emoções negativas. A anatomia dos nossos sentimentos. Bom, vamos direto ao ponto e dissecar o que essas emoções estão tentando comunicar na prática. Vamos pegar a raiva, por exemplo. A gente costuma tratar a raiva como a grande vilã, né? Algo que precisa ser varrido para debaixo do tapete. Mas a raiva é, na verdade, o sistema de segurança da mente avisando que algum limite foi cruzado. É um sinal vital mostrando que é preciso estabelecer fronteiras saudáveis contra algo que está fazendo mal. Outras vezes funciona como um espelho. Aquelas reações mais explosivas podem aparecer justo quando a gente identifica nos outros aspectos que tentamos reprimir em nós mesmos. E o medo? No geral, a sociedade associa o medo ao instinto básico de fuga, algo para se ter vergonha. Só que o medo tem uma outra face que quase ninguém vê: a investigação. Sentir medo frequentemente indica um interesse profundo e uma baita vontade de explorar o desconhecido. Aquilo que assusta também pode ser exatamente aquilo que mais atrai a curiosidade e traz o maior potencial de crescimento. Avançando mais um pouco para ver como isso se constrói, vamos olhar para a tristeza. A tristeza basicamente comunica um apego persistente. É aquele desejo de que algo do passado não tivesse mudado ou de que a situação atual fosse diferente. A regra de ouro aqui é não fugir da tristeza. Entender essa dinâmica permite que a mente pare de desejar que o passado mude e comece, aos poucos, a aceitar o presente. Isso tira todo aquele peso misterioso da tristeza, transformando ela numa ponte natural para a aceitação. Existem também outros sinais cruciais que a gente reprime o tempo todo. A ansiedade representa a busca por controle, a exaustão muitas vezes é a nossa resistência em sermos quem realmente somos e a culpa é o medo de fazer algo ruim aos olhos de outra pessoa. É fundamental escutar o que a ansiedade e esses outros sentimentos estão tentando ensinar. Tudo isso funciona com uma analogia muito simples. É igual encostar a mão num fogão quente. A dor emocional é exatamente igual à dor física, um sistema de alerta perfeitamente calibrado e necessário para evitar que a gente se queime de verdade. Seção 2. O perigo da resistência. O ciclo da dormência emocional. E isso nos leva aos perigos reais de ficar lutando contra os nossos sentimentos naturais. Historicamente, muita gente é condicionada desde a infância a engolir o choro e suprimir emoções, seja para sobreviver a dinâmicas difíceis ou para agradar às expectativas da sociedade. Isso cria o hábito de levantar muros, gerando uma verdadeira dormência emocional. E tem um detalhe que merece muita atenção. Essa dormência não significa não sentir nada. Pelo contrário, é o sobrecarregar do sistema. É sentir tudo ao mesmo tempo, num barulho tão alto que nenhuma emoção consegue ser processada, deixando o indivíduo refém de traumas do passado que nunca foram curados.
E por incrível que pareça, esse bloqueio emocional afeta até a capacidade de sentir a própria alegria. Na psicologia, existe o conceito do limite superior. Funciona assim: quando o nível de felicidade passa daquela quantidade de desconforto com a qual já se tem costume, acontece uma coisa muito doida que é a autossabotagem. Criam-se discussões do nada, puramente para forçar a volta àquela zona de conforto familiar, mesmo que seja uma zona de conforto infeliz. É exatamente por isso que alcançar a verdadeira maturidade emocional passa por uma ideia imensamente difícil de praticar, embora pareça simples na teoria. Curar é, na verdade, apenas permitir-se sentir. A cura emocional não é alcançar um estado de pureza zen constante. É, de forma muito corajosa, deixar que cada sentimento atravesse a consciência por completo, sem se julgar ou censurar imediatamente o que está ali. Seção 3. A lei da dualidade. Por que a luz precisa da escuridão? Todo esse cenário nos convida a observar uma regra básica da vida, que é a dualidade, onde os opostos precisam coexistir. E isso ilustra brilhantemente a ideia do yin e yang da nossa vida emocional. É só pensar nos dias chuvosos e nos dias de sol. Se não existissem os dias sombrios, a percepção e o valor que damos à luz do sol não fariam o menor sentido. O mesmo acontece no universo interno da gente. A capacidade humana de sentir uma alegria que expande a alma é rigorosamente equilibrada pela capacidade de suportar e compreender a dor. Uma simplesmente não existe sem a outra. É muito gratificante poder basear essa nossa análise na obra 101 Essays, que é de onde vem a base dessa mudança de mentalidade. A tese central reforça sem deixar dúvidas que o simples ato de mudar nossos pensamentos mais profundos sobre as emoções altera diretamente a realidade vivida no dia a dia. É uma baita virada de chave. Seção 4. Como ouvir a negatividade? Transformando obstáculos em caminhos. Agora que já ajustamos a mentalidade, a conversa fica super prática. Como parar de correr dessas emoções e começar a ouvir esse feedback? Observar o comportamento de pessoas emocionalmente saudáveis nos dá um mapa muito claro do que fazer. Elas têm a coragem de escutar a própria dor de frente sem tentar colocar panos quentes. Quando interagem, validam os sentimentos dos outros sem usar de falsa positividade. Além disso, elas não encaram um dia péssimo como o reflexo de uma vida inteira fracassada. Não extrapolam o momento presente. Por fim, abraçam a solidão de forma intencional, usando esse espaço para processar toda a carga externa e reequilibrar a mente. A engrenagem mais poderosa de todo esse processo tem um nome chique: metacognição. Trata-se da habilidade fantástica do cérebro de observar e refletir sobre si mesmo. Basicamente, é o cérebro sendo detetive da própria mente. Em vez de ser dominado por um ataque de pânico ou raiva, a metacognição permite dar um passo para trás e avaliar. Esta emoção está apontando para um perigo real agora ou ao mecanismo de defesa irracional ativado lá no passado? Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: as bagunças do mundo externo nunca vão parar. Como diz a citação, o problema não é o problema, é como se pensa sobre o problema. A diferença entre ser esmagado pelas incertezas e crescer com elas está totalmente na nossa lente cognitiva. O problema em si carrega muito menos peso do que a narrativa que o cérebro decide contar sobre esse obstáculo. E a lição de ouro que se consolida ao analisar essas dinâmicas é inabalável. Um sentimento ruim não define uma vida ruim. A gente precisa lembrar disso constantemente. Emoções difíceis são parte intrínseca da experiência de estar vivo. Sentir-se insuficiente, perdido ou triste de vez em quando só prova que o sistema humano está funcionando como planejado. São ajustes de rota, alertas vitais de recalibração e absolutamente nunca são atestados de fracasso permanente na vida. E para fechar nossa exploração, fica aqui a provocação final. O que as emoções negativas estão tentando ensinar hoje? Quando a próxima onda ruim bater a porta, em vez de buscar aquelas rotas de fuga automáticas, vale a pena investigar o terreno. Há sempre uma luz extraordinária escondida por trás daquilo que incomoda. É uma oportunidade constante e diária de transformar obstáculos aparentemente invisíveis em trampolins reais para o autoconhecimento e crescimento. Um grande abraço e até a próxima!